Boa tarde, meus irmãos da Sala do Discipulado, da EBD da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Eu estou aqui para estudarmos mais uma lição da nossa revista Começando a Vida Cristã. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 14, que tem por título Como melhor usar os 3 T's. De que 3 T's são esses que a lição ela está tratando? O primeiro T é o T concernente aos nossos talentos. Então, como melhor usar os meus talentos? O segundo T faz referência ao nosso tempo. Como aproveitar melhor o meu tempo? Como usar o meu tempo para servir melhor ao Senhor? E o terceiro T faz referência aos tesouros, aos recursos financeiros. Como é que eu posso estar servindo a Deus, colocando também os meus recursos financeiros à disposição do Senhor? Então é isso que nós vamos estudar na lição de hoje. E eu quero apresentar agora aquilo que nós encontramos como sendo o texto Guarde no Coração, que é o texto em destaque da nossa lição. E aí, esse texto diz o seguinte, está lá no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Esse texto mostra claramente que Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor dos seres humanos, Ele é o Senhor dos animais, Ele é o Senhor de todos os recursos e tudo aquilo que nós podemos encontrar aqui. Nada está acima de Deus. Deus ele está sobre todos e Deus ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E isso nos leva a uma grande pergunta, uma pergunta que é um desafio na nossa lição. O comentarista ele coloca essa pergunta, mas ao mesmo tempo essa pergunta também é um desafio para a gente, para que a gente possa respondê-la satisfatoriamente. E a pergunta que o comentarista da lição ele coloca é a seguinte: se Jesus é o meu Senhor, como posso servi-lo melhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Se Jesus ele é o meu Senhor, se Jesus ele é o Rei dos Reis, se Jesus ele é Deus sobre todos, então eu quero entender como eu posso servi-lo da melhor maneira possível. Então este deve ser o nosso compromisso, ter Jesus como Senhor, mas ao mesmo tempo esse deve ser o nosso empenho, procurar sempre, a cada dia, servir mais a Deus e servir de forma melhor também, mais consciente, sempre orientado pela sua palavra. Então nós vamos trabalhar na nossa lição de hoje esses 3 aspectos dos 3 T's. O primeiro T é com relação aos talentos. O que é que a Bíblia nos ensina sobre esses talentos? A Bíblia nos ensina que os talentos são recursos deste mundo que Deus nos entrega para nós nos mantermos, mas para nós também atendermos às necessidades da nossa família, com aquilo que é o trabalho que nós fazemos, a nossa capacidade, aquilo que Deus nos dá como condição, são os talentos para que a gente realize alguma coisa. E aí nós vamos estar com isso, com os talentos, tanto ganhando aquilo que vai ser proveitoso para nós mesmos, para a nossa manutenção, mas também para a manutenção da nossa família e até também para servir a outras pessoas. Como eu tenho feito uso dos talentos que Deus me dá? Eu só faço com que os talentos eles sirvam apenas para mim, para usufruto meu, ou eu tenho abençoado também a minha família com os meus talentos, com os talentos que Deus me dá? Como tem sido também essa questão dos talentos em relação a outras pessoas? Os meus talentos, eles podem também abençoar outras pessoas? Outras pessoas estão sendo beneficiadas com esses talentos que eu tenho, que vêm da parte de Deus? Aí é onde está a questão que nós precisamos ir em busca e responder. Lembrando que talento é diferente de dom. Os dons, eles são ministrados pelo Espírito Santo para que o servo de Deus ele sirva melhor a Deus. Mas os talentos, eles são dados até mesmo de forma natural a todos os homens. Então, por exemplo, não há ninguém no mundo, ainda que vivendo distante de Deus, que não tenha talentos dados por Deus, que precisam ser colocados à disposição de Deus. Então, todos os seres humanos têm talentos, Deus distribui com todos. Agora, qual a nossa responsabilidade como cristãos, como crentes, com relação a esses talentos que nós recebemos? Aí onde está a questão. E existe um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o comentarista da lição ele também traz esse texto para trazer alguns ensinamentos. Mateus 25, do versículo 14 ao 30, que fala que um certo senhor, ele precisou se ausentar, e ao se ausentar, ele chamou os seus servos e deu a um 5 talentos, deu a outro 2 talentos e deu a outro 1 talento. E permitiu que eles guardassem aqueles talentos, que eles negociassem, e ele iria viajar. E na volta ele pediria contas daqueles talentos.
E aquele senhor, ao voltar, ele manda chamar os seus servos e pede contas daqueles talentos. Aquele que ganhou 5 talentos chegou diante do seu senhor e disse: Senhor, eu negociei com esses talentos e ganhei o dobro desses talentos. Então, dos 5 talentos que tu me deste, está aqui 10 talentos. Então, ele estava entregando o dobro dos talentos que recebeu ao seu senhor. E aí, aquele senhor considera este servo fiel, servo fiel e sábio, que soube aproveitar bem aquela oportunidade. Aí, de repente, o Senhor convida ele: vem, entra na minha alegria, participa comigo desta alegria, porque tu foste fiel, tu multiplicaste aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Aí chega o outro que recebeu 2 talentos, a mesma coisa: Senhor, está aqui mais 2 talentos, apresentou 4 no caso, né? Os 2 que recebeu e mais 2 por fora que ganhou. E aí o Senhor também considera este fiel, porque ele pôde multiplicar aquilo que recebeu. E o Senhor convida-o e diz: vem, entra no gozo do teu Senhor, participa da minha alegria. E ele entra para estar ali com o seu Senhor. Já o servo que recebeu 1 talento, temendo, porque a fama do seu Senhor é que ele era um homem muito rigoroso, um homem que colhia aonde não tinha plantado. Então, ele temendo isto, ele foi e simplesmente enterrou o dinheiro, enterrou aquele talento. E quando o seu senhor volta, que pede contas, ele então não tem nada mais para apresentar, a não ser aquele talento que ele tinha escondido, que ele tinha guardado, com medo até de perdê-lo. E nós não podemos ter um temor como esse. Pelo contrário, nós precisamos realmente colocar à disposição do Senhor, na sua obra, aquilo que ele tem nos entregado, ainda que de mais precioso. Mas nada é tão precioso ao ponto de nós escondermos e não permitirmos que isso venha como bênção, não é? Para a gente e para as demais pessoas. Deus não quer isso. Então, aquele servo que recebeu 1 talento, ele chega e apresenta ao seu senhor aquele mesmo talento, achando que estava abafando, achando que tinha guardado em segurança aquele talento, algo tão precioso que ele tinha recebido do Senhor. Mas o seu senhor considerou ele um servo infiel, uma pessoa imprudente, porque ele disse: você sabia que eu sou rigoroso, que eu colho onde não plantei. Você deveria ter entregado este dinheiro, este talento, pelo menos aos banqueiros, porque aí correria alguns juros e você chegava para mim com alguma coisa. Mas ele não fez isso. Então o Senhor considera-o como um servo negligente, que não soube aproveitar uma oportunidade. Como nós estamos sendo olhados por Deus diante dos talentos que Deus nos dá? Nós temos sido frutíferos, nós temos conseguido multiplicar os talentos que Deus nos dá, nós temos realmente feito com que, através dos nossos talentos, o reino de Deus ele se expanda, novas pessoas sejam salvas, se convertam a Jesus, sejam edificadas, sejam consoladas, porque para isso deve servir os nossos talentos. Precisamos colocá-los diante do Senhor e fazer com que esses talentos eles se multipliquem. Vamos multiplicar aquilo que Jesus ele colocou em nossas mãos. Então, os talentos, diferentemente dos dons, é algo bem natural que Deus nos dá. Deus dá a todos os seres humanos. Observem que até mesmo aos infiéis, aqueles que são considerados imprudentes, Deus tem dado talentos, Deus tem dado condições, mas eles não usam isso para a glória de Deus, não estão fazendo o que Deus quer. E certamente no último dia eles irão prestar contas daquilo que foi o talento que eles receberam e não colocaram à disposição do Senhor. O texto lá de Mateus considera servos como estes, servos imprudentes e infiéis, e o lugar que lhes cabe não é junto ao seu Senhor. Não vão participar da alegria do seu Senhor, porque foram infiéis, imprudentes, e a parte que lhes cabe não é ali junto ao Senhor. O outro T que nós queremos colocar diante dos irmãos é o T que representa o nosso tempo. Nós vimos sobre os talentos, agora sobre o tempo. O texto lá de Efésios, apresentado pela lição, capítulo 5, verso 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o tempo que Deus me dá, eu também preciso consagrar dele a Deus. Eu não posso fazer o que eu quero com o tempo. Eu não posso fazer qualquer uso do tempo que eu tenho, mas eu tenho que usá-lo bem, para a glória de Deus. E Deus não pede todo o tempo da gente integral. A gente observa que na palavra existe uma indicação lá em Êxodo, no capítulo 20, a respeito do 4º mandamento, que fala sobre o sábado, o Shabat, o 7º dia. E a Bíblia, ela mostra claramente que de 7 dias nós precisamos guardar um ao Senhor. Interessante é que existem aí algumas correntes denominacionais ensinando que hoje, para você ser salvo, você tem que guardar esse 7º dia aí, o sábado, né?
Mas aí a gente precisa perceber que o próprio Jesus ele condenou essa questão do sábado instituição. Jesus ele mesmo condenou isso. Ele mesmo disse, né, que as pessoas estavam guardando esse mandamento de forma errada. Porque na realidade o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos guardar um dia de descanso. Shabat não significa só o sétimo em hebraico, mas significa também o descanso. Então é num dia da semana, um dia que Deus pede que nós descansemos neste dia, dediquemo-nos à nossa família, leiamos a palavra e neste dia nós estaremos, além de tirar para o nosso descanso, para servirmos e estarmos com a nossa família, também servindo ao Senhor na igreja, cultuando junto com os irmãos, meditando na palavra de Deus, orando. E para o cristão, esse dia é o domingo. E por que a igreja cristã, desde o início, ela tem feito isso? A gente vê que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele orienta que a oferta fosse tirada quando eles estivessem reunidos no primeiro dia da semana. A gente percebe que era costume da igreja de Coríntios. Então, desde o início, a igreja cristã ficou se reunindo num domingo, porque foi no domingo que Jesus ele ressuscitou. Então, neste dia, os cristãos eles começaram a consagrar como o Dominus Dei, do latim, que significa dia maior, dia do Senhor. Então, é o nosso domingo. Daí a expressão domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Então, precisamos remir do nosso tempo para servir a Deus também. Essa é uma das coisas que as pessoas do mundo não conseguem fazer. Elas não conseguem tirar do seu tempo para Deus. Elas vivem tudo que querem viver, vivem todos os seus momentos, mas não conseguem buscar momentos como o Senhor. E eu me refiro aqui não somente ao Shabat, que é esse dia que devemos consagrar a Deus, mas no dia de hoje, um dia normal de trabalho, por exemplo. Você tem se dedicado à oração? Você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus? Nisso tudo nós precisamos refletir. Deus também é o Senhor do nosso tempo e nós precisamos remir bem o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo, porque o texto nos diz aqui, o texto de Efésios que nós lemos, que aquele que não sabe remir o seu tempo, ele anda como nécio, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Então aqueles que sabem remir o seu tempo são sábios aos olhos de Deus, remindo o tempo porque os dias são maus. Quanto mais os dias avançam, nós estamos nos encaminhando para o fim. Jesus ele está perto de voltar. Nós sabemos que o mundo não vai melhorar, vai de mal a pior. É o que nos ensina a palavra de Deus. E é nesse tempo ruim, nesse tempo mau, onde as pessoas não têm fé, não têm amor, que nós precisamos fazer a diferença, sabendo remir o nosso tempo. Então, se fizermos isso, vamos estar na íntegra, vivendo o que nos ensina o quarto mandamento também, que é nós separarmos do nosso tempo, o nosso Shabat para o Senhor e colocar diante dele. O outro T que nós queremos estudar com os irmãos é o T com relação aos tesouros, aos recursos deste mundo, às finanças. Nós também precisamos servir a Deus com as nossas finanças. E existem duas formas basicamente bíblicas que nós podemos estar participando ali, dando a nossa contribuição com a igreja com a qual nós fazemos parte. A nossa igreja, em geral, ela está ligada a uma convenção. A Segunda Igreja Batista de Paudalho está ligada à Convenção Batista Brasileira. Nós somos batistas, né, legítimos aí, de fato, tradicionais. E nós cooperamos com a nossa denominação. A cooperação é importante porque com a cooperação nós conseguimos nos unir e fazer uma obra que jamais poderíamos fazer sozinhos. Missões mundiais, por exemplo. Nós só fazemos missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Não porque estamos enviando diretamente o missionário da nossa igreja para o campo e sustentando ele. Não teríamos condições para isso. Mas estamos investindo na vida dos vocacionados, juntando-nos com outras igrejas e participando dessa cooperação. Se em algum momento Deus levantar vocacionados na nossa igreja, nós vamos encaminhá-los à Junta de Missões Mundiais, para que eles sejam missionários também, atuando aí no campo mundial. Então, nós como igreja precisamos remir dos recursos que Deus nos dá. Todos os recursos que nós precisamos para levar a obra adiante, para manter a igreja, está conosco. Deus, ele já nos deu. Agora, cabe a nós a sermos fiéis ao Senhor e entregarmos aquilo que não é nosso. O dízimo é nós entregarmos aquilo que Deus nos confiou. Deus nos entrega 10 partes, das 10 partes, 9 partes são minhas, para que eu administre como eu queira, e a 10ª parte, que é o dízimo, eu vou entregar na igreja, para que a igreja ela faça a sua obra. Isso está lá no texto de Malaquias, capítulo 3, e versos 8 ao 10.
E esse texto é muito forte, porque Malaquias ele vai trabalhar a questão dizendo até mesmo que o crente que não entrega o seu dízimo ao Senhor, ele está roubando a Deus. Isso era muito importante no contexto de Israel, para que houvesse mantimento ali no templo, para que os sacerdotes se mantivessem, mas essa verdade também está presente hoje na igreja, porque a igreja também tem toda uma demanda e para ela cumprir e honrar com essa demanda, ela precisa também dos recursos financeiros, que Deus não faz com que caia do céu diretamente lá dentro da igreja, não. Deus faz com que caia do céu na vida dos irmãos, na nossa vida, na vida de vocês, para que vocês também abençoem a igreja. Então, como vai ser o meu compromisso com relação a esse T dos tesouros? O texto de Malaquias, capítulo 3, e os versos do 8 ao 10 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, vai dizer o texto. E continua: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus, ele quer nos ver muito abençoados. E o texto nos diz aqui que quem é fiel com essa 10ª parte que recebeu do Senhor para entregá-lo lá na igreja, então Deus vai corresponder com ele, vai fazer com que ele também seja ainda mais abençoado e esteja caminhando em segurança. Lembrando que dízimo não é algo que se paga. Ninguém paga o dízimo, nem ninguém dá o dízimo. Porque se nós pagássemos o dízimo, nós estaríamos querendo algo em troca. Não é essa a nossa relação com o nosso Deus. Se nós dessemos o dízimo, nós éramos bonzinhos. Mas não é isso que o texto pede. O que o texto pede é que nós sejamos fiéis, entregando aquilo que Deus já colocou na nossa mão, mas que não é nosso, é dele. E nós precisamos entregar para ele. Então vamos ser fiéis. Lembrando, meus irmãos, que nós podemos contribuir com a igreja com dízimos e ofertas. Dízimo é um compromisso do cristão com a palavra, com o reino de Deus. E as ofertas é aquilo que voluntariamente você tem no seu coração e aí você entrega. E lembrando que as ofertas, elas podem ser ofertas voluntárias, que é aquela que eu entrego quanto eu quero, mas também pode ser aquela oferta que é a oferta alçada, fruto de uma campanha, quando você se compromete numa campanha. E é por isso que o texto ele vai dizer aqui: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque quando nós nos comprometemos com esta oferta, aí nós passamos a ser devedores dela. Então nós temos que entregar. Quais são as ofertas alçadas na igreja? As campanhas missionárias, por exemplo, nós levantamos uma oferta, que é uma oferta alçada, para depois destinar ao campo missionário. E nós podemos, em outros momentos, fazer outras campanhas também, que é essa proposta de levantar uma oferta alçada. Então, neste momento, eu quero encerrar a minha palavra dizendo a você, meu querido irmão e minha irmã, seja fiel ao Senhor e procure realmente colocar diante do Senhor, servindo ao Senhor com esses 3 T's. O T dos talentos, o tempo e também dos seus tesouros. E certamente você vai se sentir um servo, fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, contribuindo também com esta obra, e as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Eu me despeço dos irmãos, que Deus abençoe a todos. Semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez, com mais uma ministração da aula da Sala do Discipulado com o nosso querido irmão seminarista Marlos Ferraz. Que Deus abençoe a todos.